Olá, eu sou a professora Karen Justo e essa é a série Encantadora de Infâncias. Dando continuidade ao episódio anterior, nós vamos conversar sobre os automatismos pedagógicos e como eles nos distanciam de uma prática reflexiva no cotidiano da nossa instituição. E o que é um automatismo pedagógico? Vamos iniciar pensando sobre o que significa automático, algo que a gente não reflete, uma ação rotineira. É algo que a gente faz pela nossa rotina, sem pensar mais. Vamos fazendo no automático. E por que isso é tão prejudicial para a nossa docência? Porque ele causa insensibilidade no olhar, insensibilidade para perceber as crianças, perceber as minúcias do cotidiano, a delicadeza da gestualidade das crianças, o dia a dia, o que vai emergindo delas. Maria Carmen Barbosa, no livro Por Amor e por Força, ela traz as ações de rotina, as ações rotineiras, a diferença entre o cotidiano e a cotidianidade das crianças, as nossas reflexões, e fica como sugestão de leitura. Hoje eu também vou evidenciar a La Rosa e depois eu deixo na descrição do texto o livro dele, a página na qual vamos fazer uma reflexão sobre como romper com as ações rotineiras, como romper com um automatismo que nos cega, que esfria a nossa docência, que nos causa distanciamento das crianças. E é nesse contexto que eu vou evidenciar Maria Carmen Barbosa no livro Por Amor e por Força. Ela, com muita sensibilidade, faz com que o professor reflita sobre as ações rotineiras que diferenciam da rotina no dia a dia das crianças, na jornada diária da turma. Com a rotina, as crianças vão compreendendo as ações que vão ter do dia, elas vão compreendendo mais. Com a ação rotineira, o professor não faz mais reflexão. Ou seja, no automatismo, no automático, numa ação sem reflexão sobre o momento de dar um banho, o momento de uma alimentação, quando ele compreende aquilo cansativamente, é só dar um banho, é só uma alimentação, por exemplo, acontece o automatismo. E hoje, particularmente, não nesse tempo agora, mas hoje nesse contexto de recomeço de jornada anual, eu vi muitas amigas aflitas sobre o que planejar. Como pensar em uma atividade? Nós já conversamos sobre isso em episódios anteriores, que a atividade é muito maior do que uma hora ou um momento de fazer uma atividade na escola. A atividade, a criança está desde o ventre da mãe, desde quando ela vai dormir mais cedo, desde quando ela está indo para a escola, pensando sobre as coisas, olhando, observando o contexto do caminho da escola, quando ela toca uma flor, leva como lembrancinha para a professora quando chega na escola. Então, por que estamos tão aflitas sobre o que planejar para esse recomeço? A pressa de mostrar um serviço para um gestor, a pressa de ser eficiente no trabalho, a pressa de que as relações se efetivem, elas atropelam o tempo da experiência, atropelam a experiência e fazem com que as crianças não nutram um sentimento de pertencimento. Não podemos esquecer que somos estranhas e alheias ainda ao mundo delas. Tudo é novo. Muitas crianças na idade de creche estão chegando ali no primeiro contato com a escola, com o novo professor, com as novas situações. E a gente precisa refletir sobre não apressar o tempo, sobre deixar as relações irem acontecendo. E o que é que eu devo planejar? E nesse ponto,
sobre o que planejar, como planejar, de forma a não cair no automatismo pedagógico, é refletir sobre o primeiro educador, o segundo educador e o terceiro educador. O primeiro educador é a família. A criança vem com as concepções, com as reflexões de mundo que elas têm, conhecimento prévio delas, as relações que as famílias estabelecem em casa, nas igrejas, nos passeios, nas relações que elas têm com as crianças. O segundo educador, podemos dizer que é a escola no seu complexo. Todo assistente, professor, monitor de acesso, cozinheiro, todos eles são referências desse segundo educador. E o terceiro educador é esse espaço que podemos chamar de ambientações. E pensar nessas ambientações é refletir sobre toda a potência de material que você tem na sua sala à disposição das crianças. A forma como você ambienta a sua sala deve ser o seu primeiro planejamento para acolher essas crianças. Pensar em tecidos, pensar em caixas, nos locais que você vai dispor esses objetos. Descreve tudo que você está pensando sobre eles. Planejar é uma ação de sonhar. Você tem que sonhar, segundo Madalena Freire, sobre essas ações. E por que é tão importante falar sobre isso? Sobre a questão de não cair no automatismo pedagógico. Aqui eu vou evidenciar algo muito importante que La Rosa trouxe. Ele sempre enfatiza sobre a experiência. E as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, também na Base Nacional Curricular, ela também evidencia que devemos proporcionar experiências, pensar em ações que nutram essas experiências das crianças. Como que a gente vai pensar em uma atividade se a gente não conhece essas crianças ainda? Como pensar em uma atividade, coloco sempre entre aspas, porque já conversamos sobre isso, se as crianças não têm uma relação ainda afetiva com a escola, não tem vínculo de pertencimento? Dar um tempo para sentir. Essa ação, ela está descrita em La Rosa no livro Ensaios Eróticos, Experiência e Paixão. E eu vou compartilhar agora com vocês. Requer parar para pensar, para olhar, parar para escutar, pensar mais devagar, olhar mais devagar, escutar mais devagar, parar para sentir, sentir mais devagar, demorar-se nos detalhes, suspender a opinião, suspender o juízo, suspender a vontade, suspender o automatismo da ação, cultivar a atenção e a delicadeza, abrir os olhos e o ouvido, falar sobre o que nos acontece, aprender a lentidão, escutar os outros, cultivar a arte do encontro, calar muito, ter paciência e dar-se tempo e espaço. E o que ele quer dizer com tudo isso? Não apresse o tempo com as crianças. Viva esse tempo com as crianças. As experiências vão acontecer. Elas não precisam ser forçadas. E eu ofereço a você, professor, que está iniciando a jornada com as crianças dessa turma, música de Lenine para fechamento desse episódio. Paciência. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para. Enquanto o tempo acelera e pede pressa, eu me recuso, faço hora, vou na valsa. A vida é tão rara. Viva o cotidiano dessas crianças até que tudo se transforme em uma experiência para e com elas.